Queridos amigos que acompanham o canal, vejam aí, pessoal, obedeça, consuma e reset. Novamente, lembrando o filme clássico They Live, né? They Live, eles vivem, nós dormimos, com o Schwab. Gente, nada mais representativo do que este ser, não é mesmo? Para o que vamos falar nesse vídeo sobre o Smart Money. Então vamos direto ao ponto. Dinheiro inteligente refere-se ao fluxo de capital por indivíduos experientes e bem informados. Nada de inside trade aqui, tá, gente? De jeito nenhum. Mercado financeiro é um lugar totalmente limpo, né? Não existe esse tipo de coisa. Como mostramos ontem, né, gente? Não apenas inside, né? Não é que eles entendem os movimentos que estão havendo atrás das cortinas. De jeito nenhum. O Mágico de Oz, o Larry Fink que a gente trouxe ontem aí, graças ao seu Aladdin, né, o seu software aí de análise preditiva, muito melhor que o ChatGPT, diga-se de passagem, né? Eles não apenas preveem o que vai ocorrer, né? Eles definem. Óbvio, né, gente? Óbvio. Como isso é importante termos em mente, né? Infelizmente, pouquíssimas pessoas sabem disso. Cronometram os principais topos do mercado e agora estão apostando novamente no lado negativo. Então aí está muito bom, hein, gente? Esse índice aqui, ó, o OX Put Call Ratio, a gente traz bastante o Put Call, né? Que é a proporção de puts versus calls, mas esse OX ele é melhor ainda, pessoal, porque ele é exatamente relacionado a esses investidores antigos. Caramba, mas como o mercado sabe, né? Gente, isso é muito sabido, na verdade, né? E aliás é muito fácil de se selecionar no mercado. É só você pegar aí empresas e gestores de fundos que já são muito bem conhecidos por muitas décadas. Tá certo? É exatamente isso que ele está mostrando. Então, o Smart Money betting on downside, então está apostando na queda. Caramba, Morfeuzinho, isso daí é uma matéria perfeita, né, para nossa área de opções. É que isso daqui, gente, foi tão importante que eu decidi trazer aqui para vocês, tá certo? Mas por que será então, né, gente, que eles estão tão pessimistas? Bom, eu faço basicamente um vídeo por dia falando sobre isso, né? Então é difícil escolher algo, né, para mostrar em relação a isso, o que será que está fazendo eles se posicionarem dessa forma. Sem dúvida alguma, eu diria que um dos principais gráficos, não é mesmo, é a relação, novamente, né, de 3 meses versus 10 anos. Pessoal, de novo, né, se você vai ter um título mais curto, você opta por um juros menor, né, porque ao longo do tempo muitas coisas podem ocorrer. Quando você tem juros muito curtos, com uma distância muito grande de juros em relação aos títulos mais longos, é porque o mercado está prevendo que algo vai ocorrer. Ah, mas será que vai ocorrer dentro de 3 meses? Gente, como seria fácil, né? Se fosse assim, óbvio que não é tão simples, mas é sim um excelente indicador e é nisso, um deles é um dos índices mais importantes que esse pessoal mais antigo, os velhos, né, que eu sempre falo aqui no canal, os velhos se baseiam, tá certo? Incrível como, né, em laranja aqui o SPX continua lá em cima, né, muito acima aí das baixas anteriores. Vejam que 2020, gente, eu sempre trago para essa comparação, foi realmente um momento de crash, as bolsas tiveram muitos circuit breakers, e mesmo assim, olhem ao longo do tempo como parece que foi nada. Que coisa, né, pessoal? As pessoas que viveram março de 2020 sabem do que eu estou falando, aqueles que não viveram não têm ideia de como o negócio foi absurdo. Então, essa razão aqui em azul, gente, exatamente de 3 versus 10 anos, 3 meses versus 10 anos, nunca esteve tão baixa. Caramba, mas nem nos anos 80, nem em 2000, nem em 2007. Ai, não é possível, gente, não é possível. Que gráfico maluco, né? E vejam aí, startups do Vale do Silício se preparam para uma verão de dor. Pessoal, 400 unicórnios não levantam novos financiamentos desde 2021. 2021, o que para muitos já foi o topo, tá certo? Junho de 2021. Como que uma empresa, gente, que não dá lucro consegue
sobreviver, não dá lucro e não consegue mais capital de jeito nenhum desde 2021. Gente, sem brincadeira, essa aqui é uma das matérias mais legais que já fizemos. Tem então lá no nossa área de membros novidades de mercado, tanto aqui no YouTube quanto lá no Kiwi. Não percam, vai ser o próximo final de semana, tá, pessoal? Ontem eu postei aí a questão exatamente dos juros de 3 meses, né? E aí essa daí vai ficar para domingo. Eu realmente fiquei muito impressionado com o que eu li. E novamente, nosso Telegram, gente, nosso segundo canal mais importante, onde as pessoas, né, podem manter o contato caso algo dê errado aqui no YouTube. E se você está chegando agora, não deixe de se inscrever, comentar, compartilhar. Compartilhar, gente, é o mais importante. Se você gosta muito do nosso canal, considere se inscrever em qualquer área de membro, pode ser a mais barata, já nos ajuda bastante. Twitter e Instagram, pessoal, também o dia todo, né, postando aí material de primeira, não deixe de nos seguir. E aí, gente, será que esse daqui também, né, é um outro motivo pelo qual os velhos estão se posicionando tanto contra o mercado, estão vendidos aí em uma proporção absurda? É óbvio, gente, é óbvio que sim. Então, o bom e velho, né, choque de realidade. Então, o First Republic Bank já vem subindo aí por muito tempo, né, pessoal? Depois que quase quebrou em março, e aí vieram agora os dados de depósitos no finalzinho do pregão de segunda-feira, e ele caiu nada mais, nada menos que 21%, tá certo? Será que o crash dos bancos está de volta? Gente, a Bloomberg especialmente, né, ela só fala nisso. Eles injetaram muita grana nesses bancos. Pessoal, vocês têm noção que só no First Republic Bank eles aportaram, depositaram mesmo 30 bilhões de dólares. E o mercado estava esperando 140 bilhões em depósitos e só estava ali 100 bilhões, sumiram com mais 40 bilhões. Gente, de novo, né, estamos na era dos bilhões, dos trilhões, não se falam mais em milhares, né, em milhões. Um amigo meu ontem mandou um post para mim, mais uma empreseca aí de criptomoeda, né, sumiu com 100 mil reais, deu um ataque hacker lá, enfim, essas coisas que acontecem o tempo todo, 100 milzinho sumiu, né, 100 mil reais. Eu falei, cara, você tá de brincadeira, né, 100 mil reais hoje. Isso é dinheiro pra quem é povão como nós, cara. Né? Pra esses caras aí, 100 mil reais sem brincadeira, cara. É um almoço bom assim, né? Uma boa tarde de diversão com vocês sabem o que, né? Que eles usam aí de coisas ilícitas. Só uma tarde vai isso aí, meu camarada. Então, 30 bilhões de dólares não serviram de nada. Será que é por isso, pessoal, que os caras aí estão com medo? Heraldo de Paula, mais uma vez, né, nos esclarece. Gente, quem não segue o Heraldo de Paula é um cara aí sensacional mesmo, né? É um dos caras que eu sigo que eu sempre vejo vem bem embasado, não coloca emoções, não coloca aí posições, né, que ele tem como sendo para sempre, não. Se algo ocorre, ele muda. Inclusive, ele falou algo que eu achei muito interessante, né? Lá em março, ele disse que, bom, impresso esses 500 bilhões aí, né, injetado nos bancos que estavam com problema, a gente só vai voltar a ver estresse agora em setembro, que são momentos chave, né, para os bancos, exatamente o que ocorreu em 2008. Primeiro quebraram alguns em março, depois em setembro. Eu achei aquilo muito interessante, eu fiquei com isso na cabeça. E agora ele vem com essa outra informação, né, que pode realmente mudar o jogo. Será que é por isso também, pessoal, que os velhos aí estão apostando contra o mercado? Eu diria, gente, de novo, né, que é tudo junto. Não tem assim uma bala de prata. A bala de prata já foi, né? Que foi o Credit Suisse. Meu Deus do céu, os caras realmente salvaram um banco suíço com a proporção do Credit Suisse, é um absurdo. Mas ele trouxe aí, ó, shortear a bolsa da Europa tem sido chato, mas quem pegar a onda certa vai se dar bem. Sistema de crédito travou. Tendência é uma recessão severa, aumento de defaults, ainda com spread similar à Latam Corp. Euro precisa cair junto com bolsas, né? Então, eu realmente acredito que esse item é muito importante, né, gente, para mantermos no radar.
Mas eu trago isso bastante, mas em relação aos Estados Unidos, né? Como o crédito, principalmente o bancário, óbvio, né? Tem secado, pessoal. Os bancos não estão com dinheiro nem para depósito, né? Como é que eles vão emprestar? Os únicos que estão emprestando são os maiores, os Big Four, porque realmente tem uma grana ali do Fed já nos caras, né? Uma coisa absurda, hedionda. Como é que um banquinho vai concorrer com um banco aí que nem tem mais dinheiro dele na jogada, né? É tudo o dinheiro do Fed, é um absurdo, mas vejam aí os gráficos, muito interessante. Então, impulso de crédito versus o PIB, vejam como o crédito caiu demais e não tem jeito, né, gente? Vejam 2008, quando o crédito caiu nessa proporção, o PIB veio logo atrás. Que gráfico sensacional. E muito parecido também, né, com os gráficos aí que a gente costuma apresentar, principalmente dos Estados Unidos. Muito legal. O que temos aqui? Monthly flows, né? Então, os fluxos de dinheiro, olha como estão caindo. Quando começa a cair assim, ó, nem em 2020 lá, né, tivemos uma queda assim tão grande. E aí, os empréstimos e securitizações em vermelho também caíram acentuadamente. Gente, sempre que tem uma queda assim, né, olhem aqui, ó, é porque a gente está num momento de muito estresse. Vejam 2020 também. Nem 2020, né, gente? Se compara com agora, é porque realmente o salvamento do Credit Suisse pegou muito mal para o sistema todo, né, pessoal? E aqui eu deixei de novo, então, para a gente lembrar, né, que o que passamos não foi brincadeira. Os caras realmente salvaram a pátria, né, em março, e aí tiraram o Credit Suisse da lama, obrigando o outro banco a comprá-lo. Gente, isso aqui eu acho que já vai ser o maior absurdo aí de muitas décadas, talvez só em 2008 lá quando ficaram doidos completamente e saíram comprando tudo que é coisa, né? Mas isso aqui é difícil de ver, principalmente porque é um banco suíço, né, gente, que tinha a questão ali de ser meio que um porto seguro para o dinheiro do mundo, você podia deixar seu dinheiro ali, né, não precisava se identificar, tinha as famosas contas numeradas, né, gente, só com um número ali você conseguia acesso à conta, enfim. Olhem o que ocorreu em março. Então, mais uma vez, gente, não é à toa que os velhos estão apostando com tudo, meus amigos, com tudo contra o mercado. Tá certo, pessoal? E aí, novamente, né, os ciclos de mercado, muito difícil, né, de acertar ali na mosca, mas sempre tem dados macroeconômicos que levam a isso. Então, estamos fazendo um curso muito legal para trazer a vocês, vai ficar bem baratinho. E aqui também, novamente, né, o gráfico que demonstra tudo isso que a gente falou, como as puts estão em alta. Quem quiser aprender o que são esses instrumentos, temos aí o nosso cursinho de opções, dá para pagar no Pix, no boleto, no cartão, 4 vezes, e também a nossa assinatura mensal de opções, tá, gente? Onde discutimos códigos, estratégias, vale muito a pena. E não percam aí também, gente, o nosso vídeo sobre a realeza, vamos lançar um outro amanhã, quarta-feira, falando aí sobre a mudança na padronagem sonora, uma coisa muito louca, mas vale também muito a pena. Pessoal, que todos tenham uma excelente noite, um grande abraço!